Olá pessoal, estamos aqui para falar sobre a APS de EDO, equações diferenciais ordinárias, professor Matheus Bernardes. Nós somos alunos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, da turma S23. Nós somos os alunos Gustavo Henrique Lopes e Silva, Thiago Fabrício Otti da Silva e Fábio Burlinski. Bom, nessa PS nós vamos falar sobre o movimento oscilatório, sendo essa equação, essa EDO de segunda ordem, A, y duas linhas, mais B, y' mais CY, igual a f de t, com A, B e C constantes, a equação característica do movimento oscilatório, sendo f de t uma força em relação ao tempo. Nós temos como principais aplicações o sistema massa-mola, pêndulo simples, e no nosso caso nós vamos apresentar nessa PS o circuito RLC. Como podemos ver aqui, temos um circuito bem simples montado, sendo V a tensão, R resistência, L o indutor e o C o capacitor, fazendo assim um circuito característico RLC. Vamos aplicar aqui lei de Kirchhoff das tensões em cada componente, para se calcular a tensão total do circuito. Temos aqui que V é igual a tensão no resistor, mais a tensão no indutor, mais a tensão no capacitor. A tensão no resistor igual a R, resistência, vezes I, a corrente. Só que temos aqui que I é igual a dQ dt, que seria a variação da carga sobre o tempo. No indutor, temos que a tensão do indutor é igual a L vezes di dt. Fazendo um pouco de algebrismo, chegamos que a tensão no indutor é igual a L vezes a segunda derivada da carga sobre o tempo. E temos que a tensão no capacitor é igual a carga sobre a capacitância. A partir das tensões obtidas pela lei de Kirchhoff das tensões, obtemos assim a seguinte equação característica do circuito RLC, onde temos que L vezes Q duas linhas, mais RQ', mais 1 sobre C vezes Q é igual a E de T, onde esse E de T, no caso, seria uma força externa, forçante. Temos aqui, como está explicado, que L é um indutor dado em Henry, R é um resistor em Ohm, e C é um capacitor dado em Farad. Todos são constantes. Temos assim, quando o forçante E de T diferente de zero, quer dizer que há uma força externa, ou uma fonte. E quando E de T igual a zero, seria uma oscilação livre, uma equação homogênea, não havendo um forçante para o sistema. No nosso primeiro caso aqui, vamos utilizar nos forçante E de T igual a zero, fazendo assim uma oscilação livre e a equação característica homogênea. Temos aqui a seguinte equação característica do circuito RLC, tendo que L é duas linhas, mais R Q', mais 1 sobre C vezes Q, agora é igual a zero, como nosso forçante E de T igual a zero. Vamos dividir a equação inteira por L, e assim teremos Q duas linhas, mais R sobre L Q', mais 1 sobre L vezes C vezes Q igual a zero. Vamos fazer a seguinte substituição na equação característica, sendo R sobre L igual a 2 lambda, sendo o lambda nosso fator de amortecimento, e 1 sobre L vezes C igual ao nosso ômega ao quadrado, sendo o ômega a nossa frequência relativa. Então, assim, teremos a seguinte equação: Q duas linhas, mais 2 lambda Q', mais ômega ao quadrado vezes Q, igual a zero. Falaremos agora sobre oscilações livres. Seria quando o nosso forçante E, em função de P, é igual a zero. Ou seja, não há forçante no sistema. Abordaremos 4 tipos de oscilações livres, que seriam oscilação sem amortecimento, oscilação com amortecimento crítico, com amortecimento supercrítico e com amortecimento subcrítico.
Temos no nosso primeiro caso a oscilação livre sem amortecimento. E a condição para esse caso é que lambda é igual a zero, fazendo com que nossa equação fique Q duas linhas mais ômega ao quadrado vezes Q é igual a zero. Como lambda é igual a R sobre 2Ls, temos que a resistência é igual a zero, ou seja, não haverá resistência no circuito. Montaremos o circuito com os seguintes componentes. A resistência igual a zero, o nosso indutor igual a 1 mH, nosso capacitor é igual a 47 nanofarad e a tensão igual a 20 volts. Isso aqui é um circuito RC, ou seja, um oscilador sem amortecimento. E aqui eu tenho um osciloscópio onde eu vou estar vendo a minha cenagem, que vai aparecer algo desse jeito aqui. E o que eu vou começar fazendo vai ser carregar o meu capacitor e passar corrente pelo meu indutor. Depois eu vou trocar a minha chave para baixo, ou seja, eu vou colocar só o capacitor e o indutor no meu circuito. E ele vai oscilar sem amortecimento. Como aqui eu estou fazendo em características ideais, ele vai oscilar infinitamente. Sendo que o meu capacitor carregado, ele vai descarregar no sentido contrário, onde ele foi carregado sobre o meu indutor, e carregando ele no outro sentido novamente. Então, o meu indutor, ele vai tentar passar essa corrente no mesmo sentido. Depois o capacitor vai carregar negativamente do outro lado, e assim ele vai ficar oscilando aqui infinitamente, porque aqui nós não temos amortecimento. Vamos lá, eu dou um play. Beleza, aqui foi o tempo necessário para ele carregar meu capacitor. Então não tem mais corrente passando no meu circuito. Então eu viro a chave, ele começa a oscilar. E esse é o circuito RC. No nosso segundo caso, temos o amortecimento crítico. E a condição para esse caso é lambda ao quadrado é igual a ômega ao quadrado. E pela nossa equação característica do circuito RLC, temos que lambda é igual a R sobre 2L e ômega ao quadrado é igual a 1 sobre L vezes C. De acordo com a condição do amortecimento crítico, temos que R sobre 2L ao quadrado é igual a 1 sobre L vezes C. Assim, colocando o valor de L e C na equação, descobrimos que a resistência é igual a 291,73 ohms. Para o valor inteiro, arredondamos para 292. Estamos aqui com mais um experimento de RLC. Essa configuração aqui agora é para um circuito criticamente amortecido. Eu de novo tenho os meus componentes, só os meus resistores, que eu fiz uma associação para dar cerca de 293 ohms, onde ele será criticamente amortecido. O meu objetivo é chegar numa onda que nem essa daqui. Vamos lá? Nesse caso, temos o amortecimento subcrítico. E a condição estabelecida para esse caso é que lambda ao quadrado menos ômega ao quadrado tem que ser menor que zero. Sendo assim, pela condição, temos que R sobre 2L ao quadrado tem que ser menor que 1 sobre L vezes C. Como já calculamos o valor da resistência no exemplo anterior, temos que R tem que ser menor que 291,73 ohms. Para um valor inteiro, R tem que ser menor que 292 ohms. Este é um circuito RLC e nós vamos simular um circuito subamortecido. Aqui eu tenho um resistor de 1 ohm, um indutor de 1 miliohm, 1 mH, desculpe, e aqui um capacitor de 4,7 nanofarads. O circuito ele é bem simples. O meu objetivo é chegar numa onda como essa aqui no osciloscópio. Eu estou usando uma tensão de quase 23 volts aqui, mas isso daqui é o que menos importa. E esses dois fios aqui são o que vão estar simulando uma chave no meu circuito.
Eles basicamente vão curto-circuitar a minha fonte, onde ela, pela proteção interna, vai zerar a tensão, e zerando a tensão, com o meu curto eu vou fechar o circuito RLC somente, e ele vai apresentar essa onda de oscilação. Vamos lá? Tá aí, como vocês podem ver, ele deu um pico e logo depois continua tentando oscilar, mas pelo resistor ele foi perdendo tensão até que chegou praticamente a zero ali. Bom, nesse caso temos o amortecimento supercrítico, que é bem similar ao exemplo anterior, subcrítico. Só que a condição para esse caso é a seguinte: lambda ao quadrado menos ômega ao quadrado tem que ser maior que zero. E pela nossa condição, temos que R sobre 2L ao quadrado tem que ser maior que 1 sobre L vezes C. Como já calculamos o valor da resistência, temos que a resistência tem que ser maior que 291,73 ohms. E o valor inteiro, R tem que ser maior que 292 ohms. Agora estamos com o circuito subamortecido, um oscilador RLC, com os mesmos valores dos componentes, só que mudando o resistor para 1K e uma série com um resistor de 1 ohm, totalizando 1001 ohms. Meu objetivo é chegar nessa onda aqui, que também é uma onda amortecida, muito parecida com o do circuito criticamente amortecido, só que essa demora um pouco mais para se aproximar do zero, devido a uma resistência maior à passagem da corrente. Vamos lá? Falaremos agora sobre oscilações forçadas. Seria quando o nosso forçante E, divisão de T, é diferente de zero. Ou seja, haverá uma fonte no circuito. Bom, temos aqui um circuito RLC, só que dessa vez com uma fonte alternada, 1 volt pico a pico e 1 kHz para frequência. Bom, eu vou abrir minha chave aqui, vou simular. Aqui eu tenho só a minha fonte oscilando. Quando eu conecto o meu circuito, fecho ele. Tem uma certa interferência no começo por causa da carga do capacitor, mas logo em seguida a gente pode ver que a tensão pico a pico do meu circuito oscilante na minha carga, ou seja, no meu capacitor, no meu resistor aqui, ela é bem mais alta do que a tensão da minha fonte, e também a gente pode ver que ela está defasada em quase 90 graus aqui, pouco menos de 90 graus, se for percebido bem na crina da onda aqui. E esses tipos de circuito, tanto o RLC com fonte alternada, como o RLC de fonte contínua, ou mesmo os RCs e LCs, LC exatamente, eles são muito usados para filtros e também para osciladores, principalmente na indústria de rádio, na rádio amadora, e também para filtrar sinais quando você está trabalhando com algum tipo de sinal analógico. Espero que tenham gostado. Obrigado pela atenção.